estamos aqui mais uma vez, nessa manhã, na nossa EBD online, em que você será abençoado na sua casa e com Palavra à Mesa. E como o tema da nossa EBD, Palavra à Mesa, hoje nós vamos trazer sobre a mesa. E vamos estar trazendo fundamentos sobre esse entendimento do que é a mesa. A Bíblia fala sobre a mesa, nós vamos estar tratando isso aqui nessa manhã. E eu gostaria, e nós temos hoje nossos convidados, se apresentassem, nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Anderson, o pastor Alan, para estar aqui. E eu sou a Cíntia, que estou aqui com vocês essa manhã. Amém, bom dia, graça e paz. Como a pastora já falou, meu nome é Ana Paula e é uma grande honra e alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para falar de um assunto que eu amo falar, né, que Deus me chamou com esse propósito de falar sobre a mesa, sobre a importância da mesa. Então, fique à vontade aqui nessa mesa conosco para você aprender também. Amém. Bom dia, a paz do Senhor. É uma grande alegria estar aqui também, né, e me sinto honrado em fazer parte desse propósito também, junto com a minha esposa. E eu tenho grandes anseios aqui nessa mesa, nesse dia de hoje. Creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Bom dia a todos, irmãos. É uma honra poder estar aqui mais uma vez, poder compartilhar com vocês da palavra do Senhor, com a companhia dessas pessoas tão especiais e podermos falar um pouco da importância da mesa, né? Será um tempo muito proveitoso para todos nós. Esteja atento e, à medida que surgir dúvidas, perguntas, queiram comentar algo, pode entrar no nosso chat ali e comentar para a gente poder estar compartilhando juntamente com vocês. Deus abençoe a todos, um bom dia para cada um. Amém. Então, vamos falar hoje sobre mesa. Na EBD, que agora é intitulado o nome Palavra à Mesa, né? Bem propício a gente falar sobre mesa. Mas, afinal, por que falar sobre mesa? Fala sobre mesa na Bíblia. O que seria isso, né? Qual a importância da mesa? Porque talvez você pense a mesa simplesmente como um móvel ali na sua casa, né? Que não faz muita diferença, que é só para você se sentar ali e poder alimentar, né? Mas a gente precisa entender que a mesa, ela não é um simples móvel. E nós precisamos entender o princípio que está por trás disso, né? Quais são os fundamentos, né, da mesa. E na Bíblia, né? Onde é que fala de mesa na Bíblia? A primeira menção que nós veremos na Bíblia, né, sobre a mesa, está em Êxodo, quando o Senhor dá ali a direção a Moisés para construir o tabernáculo. Deus decidiu falar com o seu povo de maneira mais próxima, né? E aí ele pede Moisés para construir o tabernáculo e dar direção de tudo que é para ser feito ali. E eu vou abrir aqui em Êxodo 25. Êxodo 25 fala sobre a construção, os utensílios. E no versículo 23, fala sobre a construção da mesa. Êxodo 25, 23, a partir do 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-ás com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás.
e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Então, aqui é a primeira menção que nós vemos na palavra do Senhor, que fala sobre a mesa. Deus aqui está construindo algo novo, né? E o interessante é que quando ele fala que das medidas, né, dos côvados, que a gente vai transformar essas medidas, e a gente vai perceber que é um modelo de mesa parecido com o modelo tradicional da mesa que viria depois de tantos 1000 anos, né? Que é a mesa que nós temos, que é essa mesa, quando a gente pensa em uma mesa, né? Hoje em dia tem muitos modelos de mesa, mesas ovais, redondas, mas se a gente pensar a princípio em um modelo de mesa, fecharmos os olhos e pensarmos em uma mesa, a gente vai pensar em uma mesa com 4 pernas, retangular, né? Então, era mais ou menos essa estrutura que estava sendo feita ali, a altura, e era algo realmente muito diferente do que já se existia, né? Lá, os egípcios tinham outros modelos de mesa, que eram mesas mais altas para os animais não pegarem os alimentos. Então, não se tinha essa estrutura de mesa que depois veio a ser o nosso modelo tradicional de mesa. Então, olha que interessante, Deus já estava criando algo ali e que depois seria algo para o nosso uso no dia a dia. Então, aqui, né, Deus deu as diretrizes para Moisés. O pastor Alan, como nosso teólogo, vai poder até falar um pouco melhor sobre esse direcionamento, né, e dessa mesa. Mas o que eu acho super interessante também são os detalhes de como o Senhor ele é detalhista e como ele coloca beleza, né, em tudo. Tudo tem um fundamento ali, né? O ouro, a madeira, tudo tem um fundamento, né? E eu acho interessante essa riqueza de detalhes e essa beleza em tudo que Deus faz, né? E aí, o pastor Alan, se quiser comentar algo sobre essa questão dos Amém. detalhes, né, e desses fundamentos. Realmente é muito interessante essa questão do tabernáculo quando é construído, e um dos utensílios é a mesa da proposição, onde traz um significado muito voltado. Todas as coisas do tabernáculo apontam para Cristo, né? Assim como o próprio véu se rasgando, Cristo sendo morto, sendo moído, a arca da aliança, a própria presença de Deus. Cristo se revela como sendo o próprio Deus, né, estando sobre a terra, encarnado. A adoração, o incenso, mas no caso nosso aqui, a mesa da proposição, que era feita a partir de madeira de acácia, revestida de ouro puro, né? Como todos os utensílios dentro do tabernáculo, eles eram de ouro, representando a glória de Deus, né? E sobre a mesa da proposição tinha os pães da proposição, os pães asmos, né? Pães sem fermento, pães que eram reabastecidos, que tem algum significado em torno desse pão, né? Jesus ele se aponta como o pão da vida, né? E não qualquer pão, mas aquele pão sem fermento perfeito, né? Aquele pão sem a fermentação do pecado. Jesus ele se aponta como pão. O pão também traz o entendimento de um alimento básico, fundamental na vida do ser humano, né? Que em um dado tempo as pessoas se alimentaram a partir do maná. E o que era o maná? O maná era uma substância que eles achavam na vegetação, um grão, juntavam esses grãos, moíam, faziam uma farinha a partir desse grão, e a partir dessa farinha promovia um pão que alimentava o povo. Porém, o pão da mesa da proposição não é feito a partir de maná, ele já agora é feito a partir do trigo, que também, da mesma forma, ele não brotava, ele não caía do céu na vegetação, ele brotava da terra, floria e dava o seu fruto.
no tempo de maturidade, colhe, moe o grão de trigo, faz a farinha de trigo, e da farinha de trigo se promove um pão para alimentar as pessoas. Então, nós vemos que na Arca da Aliança tinha uma porção de maná guardado, e na mesa da proposição nós temos um pão que é a partir da matéria, do produto do trabalho humano, né? Da fonte de prosperidade que Deus dá para o homem se alimentar. E Jesus, quando se apresenta como o pão vivo, ele está falando como esse pão perfeito, esse pão que foi feito a partir da própria terra, porque Jesus encarnou como um homem, né? E não agora... E tem um momento que ele entra em um debate com os fariseus, onde ele se coloca como um pão muito superior ao pão que eles comeram no deserto, né? E isso escandaliza os fariseus. Os fariseus ficam indignados com a fala de Jesus por causa do tamanho milagre que era o maná que descia do céu e que alimentou toda uma geração para poder sobreviver ao deserto e chegar até onde eles chegaram. E Jesus se apresenta como um pão superior ao pão que alimentou aquele povo do deserto. Porque, na verdade, aquele pão alimentou as pessoas enquanto estavam encarnados. E o pão, que é Jesus, ele vem para nos alimentar na eternidade, onde não veremos mais morte, nem choro, nem lamento, nem nada disso. Não é um simples pão físico, né? Então, sobre essa beleza dessa mesa, tem um significado de um pão proposto para nós muito superior. Então, a mesa que não era hábito do judeu, assim, eles estavam saindo de escravidão, morando em tendas e tal, o estilo de mesa não era como essa nossa, né? Deus propõe uma mesa dentro do seu tabernáculo. Né, o povo dele, você falando isso aí, fiz um paradoxo aqui, ver se está fundamentado. O maná, ele vinha todos os dias. E eles tinham que produzir, né? E não poderia guardar. Não poderia deixar estragar, né? Porque estragava. Então, e lá na mesa da proposição, o pão também não poderia embolorar, ele teria que ser pão fresco. E pensando nas aulas anteriores que a gente teve umas semanas atrás, a gente pode lembrar que nós falamos sobre a palavra. E nós temos a palavra de Deus também como algo que nós precisamos ter comunhão todos os dias. E tem pão fresco e revelação do Senhor para nós todos os dias. Alimento, né? O alimento. E trazendo esse pão, né, como físico, que traz a comunhão, que nós podemos compartilhar aquilo que Deus nos alimentou, é profundo, né? Esse compartilhar, essa comunhão, de trazer à mesa entre a nossa família e os nossos irmãos. Sim. A gente vê o cuidado de Deus em tudo, né? De como Deus ele se importa conosco, de que tenhamos bons relacionamentos, de que a gente se relacione, né? E a mesa é um grande instrumento para isso, né? Deus como relacional que é, né? Nós como seres à imagem e semelhança dele, temos a necessidade de nos relacionar, né? E é engraçado que assim, mas nesse tempo hoje, tem se falado mais sobre a mesa, sobre a importância da mesa, justamente porque as pessoas têm deixado de se relacionar dentro dos seus lares, né? Está se perdendo muito o relacionamento. Então, se traz a importância de resgatar isso, né? Principalmente entre a nossa família, nos nossos lares. E eu queria só aproveitando sobre isso, nós tivemos aí, alguns anos atrás, né, a pandemia, né, que nos fez ficarmos trancados, né, ficarmos dentro de casa ali, né, com os nossos. E aí, certamente, hoje se aumentou esse diálogo, né, esse discurso sobre mesa, pode ter sido a influência realmente das pessoas terem se voltado para dentro de casa e realmente começarem a entender a importância desse momento de comunhão. De relacionar-se. De relacionamento. Né? As pessoas estavam desacostumadas, né? De
de Na relação. pandemia, o que cozinhou e arrumou mesa e tirou mesa, né? Isso. Tem casos tristes, inclusive, de divórcio, porque os casais estavam Exatamente. desacostumados É. a conviver juntos na casa, né? Esse índice também teve de aumentar, né? Pois é. E aí, nós temos aqui o primeiro fundamento em Êxodo, que a gente leu, a criação ali desse modelo de mesa que nós temos. E no decorrer da palavra do Senhor, a gente vai ver em vários momentos, situações em que são citado a mesa. Né? No Salmo 128, fala sobre o homem que teme ao Senhor. Né? Esse homem que teme ao Senhor, como ele é próspero, abençoado. E aí é interessante, eu quero ler aqui, que assim, diferente do pastor Alan, eu não sei falar assim certinho o que estava falando, eu tenho que ler para lembrar o que está escrito. Então, sai BD aqui, é para aprender mesmo. Abra aí Salmo 128, acho que é do 1 ao 4, veja aí, meu bem. É 1 ao 4. Acho que é 1 ao 4, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Chega mais nos seus perto. caminhos. Esse aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Tá. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho de tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a gente percebe aqui uma consequência, né, boa daquele que teme ao Senhor desfrutar de uma mesa em família, né? E é interessante quando ele fala que são como brotos de oliveira, seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Como assim são como brotos de oliveira ao redor da mesa? Porque a oliveira, quando ela está velha, acho que o pastor Alan vai poder até falar um pouco sobre isso, mas quando a oliveira está velha, às vezes ela pode deixar de produzir os frutos. Aí o que os cultivadores fazem? Eles vão lá, pegam os brotos e enxertam ali, né? Plantam ali ao redor, de forma que depois elas vão se tornar uma só e vão passar a dar frutos, né? Ela vai passar a dar frutos novamente. E aí é interessante, por quê? Porque fala que serão como brotos de oliveira à volta de sua mesa. Porque a mesa é um lugar onde a gente passa princípios, tradições, onde a gente ensina a palavra para os nossos filhos. E ali eles vão estar aprendendo para então frutificar, né? Então, eu acho essa palavra sensacional, porque ela traz isso, né, sobre o que a mesa proporciona, né? Se a gente souber usá-la da maneira correta, né? Eu sempre falo que a mesa não é um lugar para brigas, discussões, polêmicas, mas é um lugar de comunhão, é um lugar de demonstrar afeto, amor, honra. E é um lugar onde você ensina tradições da sua família. Lá em casa nós temos os nossos costumes à mesa. Todo mundo acaba tendo ali um costume ou outro à mesa. É o horário que come, é o que costuma comer. E tudo isso comunica de alguma forma que gera uma tradição e isso é passado para os seus filhos. E é muito importante essa nutrição que existe através da mesa, principalmente para os filhos, né? A importância de nós nutrirmos bem os nossos filhos. Porque eles são um instrumento do Senhor também, né? Nessa geração, na geração deles principalmente. Então a gente precisa nutrir esses filhos bem. E muitas vezes o que tem acontecido hoje em dia é que eles estão sendo nutridos não pelos pais, né? Mas pela televisão, pela internet, pelas redes sociais. As pessoas deixam de comer à mesa para comer no sofá, assistindo um jornal. E aí eu pergunto, que comunicação, que troca, que partilha há em se comer em frente à televisão? Teve uma vez que, acho que foi até você mesmo, pastora Cíntia, que falou que
quem vai estar ensinando ali vai ser a... Hã? Quem vai estar falando na televisão, né? Porque antigamente, nós falávamos televisão, né? Vamos sentar na mesa. Mas hoje, a televisão está na mesa. Ou muito mais canais, né? Então, se eu estou ali, eu vejo mães e pais dando comida para as crianças. Para a criança não ficar andando, rodando, ela come ele assistindo um personagem. Então, quem está dando... A criança não vai ter essa percepção. Minha mãe está dando a comida. Quem está me dando a comida é esse personagem aqui que eu estou prestando atenção. A criança não degusta o alimento, não sente o sabor, não presta atenção ali. Não, porque se está comendo ali, a gente olha nos olhos. Né? A gente fala, mas eu estou vidrado ali. Eu vejo, esses dias, meu Deus, eu estava no shopping e eu vi uma pessoa que tinha pedido um alimento e nós esperando o nosso pedido ali e se fosse eu já tinha comido tudo aquilo ali, né? Mas a menina deixava a comida dela ali para olhar o celular e responder. Ela não está, porque o alimento é algo sagrado que Deus nos dá. Sim. Né? Então nós precisamos entender que é o momento que eu preciso ter comunhão. Como eu vou ter comunhão se eu estou ali vendo algo lá longe, lá? Né? E que muitas vezes vai deixar até um ambiente pesado, dependendo do que você está vendo no jornal ali, na hora que você está alimentando, vai causar algo que não vai ser bom. E você falando da criança, né, enquanto você está ali, ali também é um momento de você ensinar. Exatamente. Desde pequenininho. Mastiga. Exatamente. Você já está dando instrução de como ele vai comer, de como ele vai segurar no alimento, do que ele tem que comer. Exatamente. Então, ali já é um momento de você estar ensinando, estar passando algo, né? E, às vezes, a gente perde essas oportunidades. Nós, como seres humanos que somos, a gente é muito focado no resultado, mas ficamos pouco focados no processo, sabe? Quando você falou isso aí, né, já vim traçando esse raciocínio. A pastora Cintia falou, né, a mãe coloca aqui o celular para o menino ficar quieto, por quê? Porque ela está sentada à mesa com a única finalidade de se alimentar. Então, o objetivo dela é encher a barriga da criança, ou encher a sua barriga, enfim. E, na verdade, o que Deus traz para a gente é que existe, além do objetivo de se alimentar, o processo de amadurecimento, o processo de criação, o processo de transformação. Porque quando você senta numa mesa, eu sou até meio pragmático nesse sentido. Quando a gente senta, eu gosto o ambiente tem que ser agradável. Eu não gosto daquele trem que fica barulhando demais, bagunça, correndo e tal. Não é que o menino possa correr, não possa brincar, né? E tal, mas o momento ali, ele é um contexto completo. Você tem que desfrutar. Você tá se alimentando, mas é um momento que você está ali conversando, ou jogando conversa fora, que seja. Mas existe um processo, além desse resultado de se alimentar. Sim. Entendeu? Então, a gente estudando sobre isso, né? A mesa proporciona algumas vantagens, né, para a comunicação que são formidáveis no meu ponto de vista. Por exemplo, o pastor Alan deve ter uns 75, 77 por aí, né, pastor? Por aí. Por aí. Pastora Cíntia, um pouco menos que isso. Eu tenho 1,85. A Ana Paula tem um pouco menos que eu. Não precisa falar, não. Não, um pouco menos que eu. Pouca coisa. Pouca coisa, quase nada. Mas quando a gente senta à mesa, a gente fica olho no olho, a gente fica horizontal. Então, assim, esse tipo de diferenças diminuem. Exatamente. E favorece o diálogo, né? Aí você consegue ter percepções, você não está bem, está acontecendo alguma coisa. Exatamente. Né? E como os nossos filhos trazem assuntos para a gente. E quantas vezes já peguei ali e trouxe um versículo, um fundamento, olha, isso aí não está de acordo com a palavra. E eu percebo que eles recebem. Agora, você imagina se eu estou comendo com o desenho animado, ensinando para meu filho aquilo ali. Às vezes está fazendo uma coisa ali pesada. Então Deus, uma briga, uma situação, e eu estou no alimento. Então, nisso assim, Deus nos trata muito no processo. E a gente muitas vezes foca muito no objetivo, né? Foca muito no resultado. Mas o processo tem muita ação do Senhor também. Sim, nesse processo que você fala, não só de comer, né? Isso, não no processo só de alimentar-se fisicamente, Exatamente. mas de alimentar-se emocionalmente. Espiritualmente. E aí, no decorrer aqui da palavra, a gente vai ver também o salmista, o Salmo 123, quando ele fala que o Senhor prepara para mim uma mesa perante os meus adversários.
E aí no livro da Dev Tyrus, ela fala sobre isso, né? Não num estudo teológico, né? Dessa mesa ali de Davi, mas ela pegando para os nossos dias, para a nossa vida, o que seria essa mesa que é preparada perante os nossos inimigos. E quem seriam esses inimigos? A gente, né, às vezes não tem um inimigo físico, assim, né, uma pessoa, né, em si. Mas no decorrer do nosso dia, nós temos tantos desafios, quer seja no trabalho, né, às vezes Anderson, eu fico mais em casa, Anderson sai para trabalhar. E aí eu sei que lá ele passa por diversos desafios lá no trabalho, né? Tem dia que ele chega mais cansado, outras vezes mais desanimado, outras vezes mais animado. Mas eu sei que ele passa por muitos desafios. E aí, às vezes, quando você recebe ali, né? Eu recebo com uma mesa, com um alimento, né? Gostoso. É como se eu estivesse preparando uma mesa perante os inimigos que ele teve naquele dia, né? Os desafios que ele teve naquele dia. Os filhos que vão para a escola. Nós tivemos uma época, inclusive, que foi um tempo difícil, né, com Maria Luísa, que ela assim, sofria muito na escola por ser tímida demais e não se encaixava, não se enquadrava. E aí ela, todo dia, depois da aula, que ela chegava em casa, era um sofrimento. Que ela chegava, ela despencava de chorar, né, foi um tempo bem difícil com relação a isso. Então, ali, ela teve os desafios no dia dela. Nessa época, eu ainda não tinha esse entendimento da mesa, da importância de recebê-la em casa, sabendo que ela não ia chegar bem. Vou preparar uma coisa gostosa, vou fazer uma mesa, vou recebê-la para ela se sentir amada, goste, né? Para ela se sentir especial, bem recebida, algo que ela não teve na escola, né? Hoje eu já faço isso. Vez ou outra, eu vou lá e preparo uma mesa, coloco as coisinhas gostosas que eles gostam, Anderson busca as meninas, chegam lá. E Sara, toda vez, ela fica assim, surpreendida, né? Ela fica assim, nossa, mãe, você preparou essa mesa para nós. Ela sempre assim. Então, assim, eu vejo como isso traz satisfação, né? alegria, satisfação para eles, né? Então, assim, o preparar a mesa, o preparar o alimento, tudo isso, né? Deus nos direciona para algo que vai gerar boas consequências para os nossos relacionamentos, para a nossa família. E é tão importante a gente saber nutrir bem a nossa família, nossos filhos, para uma sociedade, né? Que a base da sociedade é a família. E a gente vive numa sociedade hoje tão complicada, né? Onde os valores estão distorcidos. E aí a gente criar esses filhos e dar bons fundamentos para eles e dar essa nutrição importante que nós temos o dever de dar, nós vamos entregar para a sociedade pessoas que são mais bem nutridas e que vão levar o amor de Jesus, porque elas recebem isso em casa. A mesa, né? Traz esse fundamento. A mesa traz esse fundamento e de levar esse amor de Jesus, porque a mesa a gente também fala sobre ele, a mesa a gente compartilha a palavra, a mesa a gente ora, né? Eu gosto sempre de falar sobre essa importância da oração na mesa, porque você já vai estar criando esse hábito e ensinando sobre a importância de agradecer, né? Sobre ver a provisão do Senhor na nossa casa, na nossa mesa. Independente do alimento que tiver ali, né? Entender que há provisão, que há cuidado de Deus, aprender a ser grato e aprender a orar, inclusive, né? As meninas, desde pequenininhas, já aprenderam a orar à mesa. Eu sempre falo que lá em casa a gente ora mais com elas à mesa do que em qualquer outro lugar, né? Por divergência de horários de dormir, uma série de coisas. A mesa é um lugar que a gente sempre ora juntos. Então, às vezes, a família tem uma dificuldade de ter um tempo, né? A gente chega cansado e tal, cada um vai para o seu quarto. Aproveita pelo menos ali um momento de refeição, então, e seja um momento de oração em família. Seja um momento de compartilhar a palavra. É um ambiente propício para isso, né? Um ambiente que o Senhor é uma ferramenta que o Senhor nos dá. Por isso que eu falo que não é um simples móvel. É preciso virar essa chave e entender de que não é um simples móvel, né? Às vezes a mesa da pessoa está lá
só como um acessório, um lugar de Pode colocar, nem jogar usar, as que não vai coisas. arranhar a mesa, né? Tem isso também, né? Tem gente que tem até medo de usar. Ou então a pessoa chega, bolsa, não sei, é sacola, a mesa vira um entulho de coisas Virou uma estante que a não mesa. dá nem para comer a mesa, né? Então, assim, é preciso resgatar isso. Eu queria só falar rapidinho, porque senão as pessoas pensam que a gente está... Esse costume que tem em casa é porque eles têm muito tempo e tal. Não, a gente faz isso no espaço de 1 hora. É um esforço. É intencionalidade em fazer. Então, quer dizer, eu chego em casa, já as coisas já estão preparadas, a gente senta à mesa. Não é um tempo tão extenso. Claro, nos finais de semana a gente pode fazer isso com mais tranquilidade. Sim. A gente tem mais tempo. Mas no decorrer da semana a gente prioriza isso da mesma forma, num curto espaço de tempo. Então, Sim. tempo não é a desculpa. Falta de tempo, na verdade, não é a desculpa. Às vezes, se você Entende? já chega para almoçar, já quase na hora de Já retornar é na hora para o de sair. trabalho, Assim, levar as crianças para a escola, né? Pode ser ali 10 minutos, mas são 10 minutos de qualidade. É né? o E tempo talvez, nosso. assim, a pessoa fala assim, mas a gente, como a Ana disse, a gente não tem horário, porque eu almoço na rua, porque não dá para ir em casa. Mas pelo menos um horário de refeição, ou lanche da tarde. Isso o à jantar. noite, à noite, mas tem que ter né? esse tempo. Sim, entendeu? É um esforço. Se a sua vida está de uma forma que não consegue fazer uma refeição do dia com a família, então é preciso repensar. É preciso repensar o tempo, as prioridades, porque assim, uma refeição, né? Nós temos o hábito de fazer 4 refeições ao dia, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Tem gente que faz mais, né? Tem gente que não dá intervalos, não. Mas são muitas oportunidades, né? Sim. Aí você assim, Ana, mas eu não tenho tempo para arrumar essa mesa. Gente, não vai precisar arrumar uma mesa sempre assim arrumada, né? O importante é vocês estarem juntos à mesa. Essa questão da mesa, né, de trazer cura, né? Às vezes nossos filhos também falam algo que a gente não gosta, a gente vem e corrige. Mesmo, não brigar, mas Não, sim, mas fundamentar, é lugar de né? ensinar, né? Fundamentar. Eu lembrei daquela canção de Tamires que ela fala, né? A tua mesa cura. Eu já ouvi o testemunho dela, mas eu fui entender. Ela falava assim, a tua mesa cura, carrega o nome da família. Não era a família do sobrenome dela, é a família de Cristo. Sim. Então, ela teve problemas, como a sua filha teve problemas, mas ela veio a uma mesa curada, uma mesa que tinha bons relacionamentos saudáveis. E ela foi curada através da mesa, em momento de comunhão, de compartilhar, de abrir o coração. Então, a gente não pode também sentar a qualquer mesa, né? Então, é interessante a gente ter esse cuidado, né? Sim, temos o cuidado de qual mesa se assentar. Eu ouvi uma pessoa, não sei se foi o Douglas, do Jesus Cop, que falou, acho que foi ele mesmo, não sei, que Jesus, não, foi a própria Tamires, que Jesus, ele não ficava apático às mesas. Ou ele se assentava à mesa, ou ele derrubava, que ele derrubou umas no templo. Então, assim, e aí a gente vai ver vários momentos de Jesus à mesa. Eu acho tão interessante isso que eles esperavam um rei todo-poderoso que viesse, né, para libertar aquele povo ali do tempo que eles viviam, que era difícil, né, um rei físico, né, forte fisicamente. E aí vem Jesus, que gostava de sentar à mesa, de compartilhar alimento, de compartilhar a palavra à mesa, né? E assim, sempre ali a gente vai ver vários exemplos de Jesus à mesa e grandes acontecimentos que tiveram à mesa, né? E aí a gente pode citar, se vocês lembrarem mais aí, vocês me falam, tá? A gente pode citar quando Jesus ele foi ungido, ele estava à mesa. Quando ele lavou os pés dos discípulos, estava à mesa. Antes de Jesus, né, ser crucificado, qual a última coisa que ele fez? Foi estar à mesa com os discípulos. Quando ele ressuscitou, né, ele Preparou um churrasquinho. À beira da praia, ele gostava improvisou uma mesa. Ele gostava de desfrutar de refeições com as comunhão, pessoas, de comunhão, nos dando Um o peixinho. maior exemplo, né? O maior exemplo da importância disso, de nos relacionarmos, de vivermos em comunhão. E do que isso proporciona, a mesa, o alimento.
E ele também, com os discípulos no caminho de Emaús, fala que os olhos deles se abriram Após o quê? Partir do pão. Eu imagino que eles estavam ali no momento de refeição, Para uma mesa, né? Na caminhada, Daquela eles forma pararam o deles tempo lá. da refeição. Então, a gente vê vários exemplos de como Jesus, ele gostava de estar à mesa. Eu estava pronta para falar isso aí que você falou. É que Jesus é o nosso maior exemplo Sim, de estar à mesa, né? Você vê também Jesus, essa questão de onde a gente sentar. A gente pode sentar a qualquer mesa, mas a questão de ter um envolvimento. Mas a gente pode sentar a uma mesa e fazer a diferença. Porque Jesus, ele as nos mesas ensinou que ele isso. sentava, É, ele fazia diferença. Ele fazia diferença. Ele foi na casa de Zaqueu, Sim, que era um homem rejeitado, porque ele era um publicano. Ele sentou a casa lá onde ele lavou os pés, mas ele era na casa de um fariseu, né? Simão. Simão. Né? sim. Aí as pessoas falavam, mas ele foi na casa. Simão leproso. Ele foi na casa de um pecador. Né? Então, Jesus, ele fez a diferença nesses ambientes que ele foi. Então, nós precisamos sentar à mesa e fazer a diferença, ser luz. Não ser contaminado, mas trazer luz àquela mesa. E Jesus, A casa de Maria, Lázaro, Marta. Lázaro. Onde Maria preferiu estar à mesa. Sim. Sim, ele fez né, teve aquele banquete. Ele já foi de novo lá, então mostra outra vez ele voltando naquele lugar para compartilhar, para ter comunhão. E ele nos ensina. E quando você falou da última ceia que Jesus teve com os discípulos, ele pediu para que eles fossem à frente e preparassem, procurassem o lugar, preparassem o banquete, que eles iam ter ali a última refeição. E ali na mesa ele ensinou fundamentos. E o último fundamento ali que ele trouxe ali para os discípulos foi o quê? O serviço. E tem aquele versículo, quando sentamos à mesa, qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? É aquele que serve. E Jesus lavou os pés dos discípulos ali. Ele colocou a toalha nos seus ombros. E antes do banquete, ele ensinou ali como servo. Porque quem fazia isso era um escravo ou um servo de uma casa. Sim. Naquela época. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Depois ele foi, partiu o pão e serviu entre eles. Eles tiveram comunhão ali. Sim. Ele nos mostra a importância de servir e ele nos dá o exemplo, o maior exemplo. E aí a gente pensa, hoje em dia, quando a gente fala de, principalmente as mulheres, né? A mulher de servir sua casa, servir sua família, fica parecendo que está diminuindo, né? E não, isso é, na verdade, uma honra. Poder servir é um privilégio. A gente poder servir, a gente poder demonstrar amor, a gente poder demonstrar cuidado. E o que o Anderson falou sobre o tempo, né? É tudo questão de prioridades, né? Do que a gente realmente coloca como importante em nossa vida. Tempo é a gente que faz, assim, é o que a gente prioriza mesmo. Então, assim, Ana, não tenho tempo. Não tem, será se não tem tempo ou será se não prioriza? Né? Ou, às vezes, a pessoa fica esperando grandes coisas. Porque, para eu sentar uma mesa, precisa estar cheia de coisas. Algumas pessoas veem lá minhas mesas do Beleza Mesa e falam assim, nossa, mas sua casa é todo dia assim? Não, gente, claro que não. Tem dia que come lá o biscoito, creme crack com manteiguinha, um cafezinho, mas a gente está junto, a gente está aprendendo juntos, a gente está passando algo para as nossas filhas, mas a gente prioriza termos tempo juntos, né? Claro, em vários ambientes da nossa casa, sim, mas a mesa nos proporciona algo especial e que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos deu como exemplo, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos conduz, né, a sabermos usar essa mesa como uma ferramenta para os nossos lares. E a mesa a gente pode convidá-lo, né, para fazer parte, de estar ali com a gente. Esses dias nós colocamos uma mesa, estava só as crianças, aí colocou um lugar a mais, e aí a gente falou assim, colocou a mais, Anderson nem estava. Estavam as meninas e meu sobrinho. Aí Sara falou assim, mãe, mas então esse lugar é o lugar de Jesus, né? Eu falei, amém, filha, eu já ia tirar o lugar, né? Aí ela falou assim, mãe, mas esse lugar é o lugar de Jesus, né? Eu, amém, filha, é o lugar de Jesus. Aí eu tinha deixado sem o pratinho. Eu tinha colocado o pratinho, não. Ela falou, mãe, Jesus está sem o prato.
Eu esqueci de contar essa. Mãe, Jesus está seu prato. Eu corri lá, lavei o pratinho e coloquei. É mesmo, filha, eu vou colocar o A prato gente para tem que Jesus. sempre convidar Jesus para a nossa mesa, né? Sempre. Gracinha, que ela entendeu isso, está fundamentado no coração dela. Sim. E é isso aí, é porque são tradições que são passadas, né? E quando eu falei com o Anderson dele estar aqui hoje, eu falei, Chu, vamos, porque é importante demonstrar também que isso não é só uma coisa de mulher, vamos dizer assim, né? Porque é cuidado com a família, é amor, os homens também podem fazer. Ajudar, né? Eu lembro que nesse Natal agora, nesse último Natal, eu estava com planos de fazer uma mesa especial de Natal no café da manhã, eu gosto sempre de fazer. E eu passei muito mal na noite anterior, e eu acordei passando mal. Mas eu nem falei com ele que eu ia fazer uma mesa de café, nada assim. E aí eu acordei bem mais tarde, estava passando mal, e ele tinha preparado a mesa de café do jeito que eu tinha imaginado preparar. Até a roupa de mesa que eu tinha pensado, ele usou. E eu nem tinha falado nada com ele. Então, assim, eu vi um cuidado de Deus e me senti honrada, me senti amada, me senti cuidada por ele. Então, assim, não é só as mulheres, né, meu bem? Não, e de fato é engraçado porque nesse dia, né, eu montei a mesa e, gente, olha, eu sou esposo dela, tem não sei quantos anos que ela mexe com isso, mas eu ainda erro. Eu não sei, às vezes eu sou canhoto, troco os negócios de lugar e tal, mas enfim, aí ela chega e conserta, né, faz isso aqui, pra mim tá ótimo, tudo perfeito. Por quê? Na verdade, o que importa ali para mim naquele momento é realmente o desfrutar da mesa, entendeu? Então, Sim. o que eu quero trazer com isso? Que não precisa ficar atrelada às dicas, não. Se quiser dica, tem lá no Instagram, viu? Mas não fica atrelada a isso, não. Seja intencional em ter o momento à mesa. Ah, eu não tenho coisa bonita, não interessa. Nós temos cliente lá, né, show de mulher, testemunhos, né, de pessoas que tinham mesa de plástico e fazia momentos à mesa com mesa de plástico. Depois foram até honradas, né? Depois você vai falar disso, mas pessoas que foram honradas com outros utensílios e tal. Então, enfim, o que importa mesmo é a intencionalidade de estar no momento. Sim, exatamente. Não é sobre luxo, não é sobre nada disso. É sobre honra, é sobre amor, é sobre cuidado, é sobre comunhão, é sobre compartilhar, né? Compartilhar momentos à mesa e nutrirmos e sermos nutridos não só fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Amém. Então, o princípio da mesa é algo importante para as nossas vidas. Isso, entender que é um princípio, né? É um princípio. É um princípio. É um fundamento ensinado pelo Senhor, que foi colocado lá no tabernáculo. E quando a gente lê esse versículo, quando Deus... Porque toda a Bíblia é apontada para Jesus. Né? Se você está acompanhando a EBD, você vai ver isso. E tudo, os utensílios, o sacrifício que era feito do animal antes, né? Lá no tabernáculo, todo o processo aponta para Jesus. E quando nós vemos falar lá da mesa, o versículo fala que o candelabro ele é colocado de frente para a mesa. Que o candelabro trazia a luz, a claridade. Né? Então, olha como é importante. A mesa, a comunhão, a palavra, a luz trazendo essa revelação, essa claridade dos princípios, do fundamento de comunhão, de estruturação da família, do resgatar daquilo que Deus proporciona para nós. Sim. E que nessa manhã, assim, nós aprendemos esses fundamentos e esse entendimento e que nós precisamos resgatar de ter essa comunhão com a nossa família, né? Amém. E inclusive, né, eu lembrei aqui agora, nós temos pesquisas científicas que comprovam os benefícios que a mesa ela traz para a família, né? São pesquisas científicas de universidades renomadas, como Harvard, nos Estados Unidos, que fala sobre as consequências de crianças, jovens, adolescentes que têm o hábito de comer à mesa de 5 a 7 vezes por dia na semana. Essas crianças, esses jovens, eles tendem a se envolver menos com drogas, a ser mais bem-sucedidos na escola. Ser mais responsáveis. Serem mais responsáveis.
Então, assim, não é à toa, não é algo tão simples, não é algo simples, não é algo à toa. E não é à toa que o Senhor nos direciona para isso, né? Porque isso traz uma série de benefícios, né? Então, a gente falou aqui de coisas relacionadas à palavra do Senhor, e aí eu estou trazendo aqui também pesquisas que são científicas, né? Sobre os benefícios e as consequências disso. Em contrapartida, né, nas pesquisas, aqueles que não tinham o hábito, envolviam-se com drogas, não iam bem nos estudos, envolviam-se prematuramente, sexualmente, de forma prematura. Então, uma série de coisas. Por quê? Justamente porque falta essa nutrição no seu lar, porque falta esse diálogo, essa conversa, né? Principalmente adolescentes, às vezes gostam de quê? De comer no quarto, com a porta fechada. Então, vai faltando-se tudo isso. Tem uma das pesquisas, inclusive, que fala que as crianças que têm o hábito de comer à mesa com seus pais, elas têm um vocábulo mais rico, inclusive, do que aquela própria leitura que os pais fazem para os filhos, né? A leitura que faz ali antes de dormir, aquela leiturinha. O vocábulo da criança que tem o hábito de comer à mesa, ele é mais rico, porque vocês conversam muito ali, então a criança aprende. Então, são muitos benefícios e a gente está deixando de desfrutar, como a própria palavra diz, né, que a gente perece por falta de conhecimento mesmo, porque assim, a gente deixa de desfrutar disso, porque às vezes ou não conhece os benefícios, ou ignora, ou não prioriza. Não acha importante, Não né? acha importante. É frescura. Eu não vim de um lar que eu tive esse hábito, né, de comer à mesa, né? Tipo, ter perdido meu pai muito cedo, minha mãe ter tido que trabalhar muito. Então, não tive esse hábito. Mas Anderson já veio de um lugar diferente, né, meu bem? Na casa dele. O dia todo na mesa. Se deixar o dia inteiro na mesa, gente. As visitas sempre falam, as visitas que estão lá, assim, da mesa do café para o almoço, para a mesa da tarde, para a janta. Não sai da mesa, não. Né? Não levanta da mesa praticamente. Então, assim, ele já veio de um lado diferente, né? E aí a gente juntou e estamos tentando fazer a diferença. E isso aí que você falou dos resultados, né, das pesquisas, reforça aquilo que eu falei. Né? A gente não presta muita atenção no processo, né? E só no objetivo, só no resultado de comer. Essas crianças que se desempenharam melhor em N situações, não foi porque não foi o alimento que estava na mesa que era superior ao alimento das pessoas que não sentaram à mesa, mas foi justamente o processo de estar ali, em comunhão, em conversa, ouvindo, falando, porque a mesa dá isso, né? A mesa proporciona isso. Você escuta e você fala. Então, na verdade, esse benefício da mesa é o que a gente precisa, o que a gente muitas vezes não enxerga dos benefícios do processo e não somente do benefício do objetivo. Sim. Lá na frente você vai colher os frutos, né? Sim. Então, nós estamos aqui na SBD fundamentados na palavra. Que a mesa é importante, que é algo que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Pode ser que não vai dar tempo de você colocar os guardanapos, como chama aqueles? Para colocar Jogo americano. Jogo americano. Mas talvez você colocar só um forro ali na mesa, mas sentar à mesa. Não deixar seu filho ir para a TV para comer, mas você trazê-los. Não deixar o celular na mesa. Lá em casa eu não deixo celular na mesa, não. Dá o exemplo de comer. Também, né, pastora? Dá o exemplo. E sermos exemplos, né? Então é isso. Nós estamos aqui nessa manhã para que você edifique a sua casa, o seu lar, fundamentado nesses princípios. Amém? Amém. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais essa aula. Deus, nós te damos graça por mais essa aula, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E a Tua palavra nos ensina, nos exorta, ó Pai, nos capacita. Ó Deus, o Senhor venha estar, ó Deus, nos direcionando para estarmos caminhando e desfrutando de todos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E eu quero pedir a você que você deixe o seu like, coloque o sininho para você ser lembrado todos os domingos, a cada lição, a cada aula, para você estar sendo lembrado, e compartilhe com alguém, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe.